Dia 78, Êxodo capítulo 30. Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso. O altar deve ser quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Os chifres nas pontas e o altar devem formar uma só peça inteiriça, revista de ouro a parte de cima, as paredes laterais e os chifres. Além disso, faça uma moldura de ouro. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, logo abaixo da moldura. Essas argolas servem para sustentar as varas utilizadas para carregar o altar. As varas serão de madeira de acácia recobertas de ouro. Coloque o altar em frente ao véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ela. Ali me encontrarei com você. Arão queimará nesse altar um incenso aromático todas as manhãs, quando vier preparar as lâmpadas, e também à tarde, quando vier acendê-las. O incenso será queimado continuamente perante o Senhor, de geração em geração. Não ofereçam o que não seja meu neste altar, nem ofertas queimadas, nem ofertas de cereais. Também não apresente ofertas de bebidas sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de propiciação sobre os chifres do altar com o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso será feito pelas gerações. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: quando você fizer o recenseamento do povo de Israel, preste atenção. Cada israelita terá de pagar o seu próprio resgate ao Senhor quando for contrato. Dessa maneira, nenhuma praga virá sobre eles quando a contagem estiver sendo feita. Todo aquele que passar pelo recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que é de 12 gramas de prata. Os 6 gramas serão uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver mais de 20 anos de idade e for registrado no recenseamento dará ofertas ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor, quando pagarem pelos pecados de sua vida. Receba dos israelitas o dinheiro dessas ofertas pelo perdão dos pecados e use-o no serviço do tabernáculo. Assim, as ofertas pelos pecados feitas por suas vidas serão sempre lembradas diante do Senhor. O Senhor continuou falando com Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para servir de lavatório. Coloque a bacia entre o santuário e o altar e encha de água. Arão e seus filhos devem lavar as mãos e os pés com a água da bacia, toda vez que entrarem no santuário ou quando se aproximarem do altar para prestarem serviços ao Senhor, apresentando uma oferta queimada ao Senhor. Terão de lavar-se com a água para que não morram. Eles, pois, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isso é lei permanente para Arão e os seus descendentes, de geração em geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as mais finas especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de cálamo aromático, 3 quilos de cássia aromática, com base no peso padrão do ciclo do santuário,
e aproximadamente 5 litros de azeite de oliveira. Entregue tudo aos perfumistas especializados para prepararem uma mistura de aroma, que será o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir o tabernáculo e a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Desse modo, você consagrará todas essas coisas e se tornarão santíssimas, e tudo o que tocar nelas se tornará santo. Use também o óleo da unção para derramar em Arão e nos seus filhos e consagre-os para me servirem como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para unção, geração após geração. Ele não deverá ser usado para ungir o corpo de nenhum outro homem, e não fabriquem outro óleo com a mesma fórmula. Esse óleo é sagrado e assim deve ser considerado. Qualquer pessoa que preparar o óleo com essa fórmula ou ungir um estranho será eliminado no meio do seu povo. O Senhor deu ordens a Moisés a respeito do incenso, dizendo: junte as seguintes essências: estoraque, ônica, gálbano, incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática. Tempere com sal, puro e santo, segundo a arte do perfumista. Moa uma parte desse incenso para que se torne pó. Coloque o incenso em pó em frente à arca da aliança no tabernáculo, onde me encontrarei com você. Considerem esse incenso santíssimo. Ninguém deve usar essa fórmula para fabricar incenso para uso particular. Considerem-no sagrado, dedicado ao Senhor. Quem fizer incenso parecido para usufruir do seu aroma será eliminado do seu povo. João capítulo 9. Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, perguntaram seus discípulos: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu Jesus. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou-se nos olhos do cego e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Assim o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam o homem como um mendigo perguntavam uns aos outros: este é o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Não pode ser o mesmo homem, pensava eles, mas sem dúvida se parece com ele. Mas ele dizia: eu sou aquele homem. Então como foram abertos seus olhos? Perguntaram eles. Ele disse: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou-a nos meus olhos. Depois me mandou ir ao tanque de Siloé e lavar-me. Eu fui, lavei-me e agora posso ver. E onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu. Então levaram o homem aos fariseus. Tudo isso aconteceu no sábado. Então os fariseus
Perguntaram ao homem como ele recuperara a visão, e o homem respondeu: Ele colocou barro e saliva em meus olhos, e depois que lavei o barro, comecei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: Neste caso, esse Jesus não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Mas como um pecador comum poderia fazer tais milagres? E assim houve divisão de opinião entre eles. Nisto, os fariseus voltaram ao homem que tinha sido cego e perguntaram: Este homem que abriu seus olhos, quem você diz que ele é? Ele deve ser um profeta, respondeu o homem. Os líderes judaicos não queriam acreditar que se ele havia sido cego, até que chamaram seus pais e perguntaram: Este é o filho de vocês? Nasceu cego? Se foi, como é que está enxergando agora? Os pais dele responderam: Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu para ele sarar ou quem fez isso. Ele tem idade bastante para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Eles disseram isso com medo dos líderes judaicos, que já tinham avisado que qualquer um que dissesse que Jesus era Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Portanto, pela segunda vez chamaram um homem que tinha sido cego e disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Não sei se ele é pecador ou não, respondeu o homem. Porém, isto eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que foi que ele fez? Perguntaram. Como foi que ele abriu seus olhos? Olhem, exclamou o homem. Eu já contei tudo uma vez. Não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? Com isso, eles ofenderam o homem e disseram: Você sim que é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem mesmo sabemos de onde ele é. Pois isso é muito esquisito, respondeu o homem. Ele pode curar os cegos e, apesar disso, os senhores não sabem de onde ele vem. Ora, sabemos que Deus não atende pecadores, mas tem ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, nunca houve ninguém que pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cega. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isto. Você nasceu em pecado, gritaram eles. Quem é você para ensinar a nós? E o expulsaram. Quando Jesus soube o que havia expulsado, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Você já ouviu, disse Jesus. É aquele que está falando com você. Sim, Senhor, disse o homem. Eu creio e adoro a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim ao mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam ali perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa do pecado, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece porque vocês dizem que podem ver. Provérbios, capítulo 6. Meu filho, se você se ofereceu como fiador do seu próximo, por meio de um aperto de mão, dando a sua palavra, você agora está preso nesta armadilha. Então, meu filho, visto que você caiu nas mãos do seu próximo, faça todo o possível para sair dessa armadilha bem depressa,
porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo, humilhe-se e insista com ele. Não durma nem descanse. Se você conseguir escapar, se salvará como uma gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. Preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os caminhos e seja sábio. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Ah, deixe-me descansar só um pouquinho mais. Sim, descanse, cruze os braços mais um pouquinho, e a sua pobreza chegará de repente como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. O perverso, o homem inútil, não tem caráter, suas palavras são maldosas. Ele demonstra suas verdadeiras intenções com o piscar dos olhos, com o movimento dos pés e por meio de sinais com os dedos. Seu coração está cheio de engano. Ele passa o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre outras pessoas. Por isso, a desgraça virá de repente, e ele será destruído subitamente, e não haverá remédio para ele. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e que espalha discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. Gravem as ordens de seus pais em seu coração. Tenha-as sempre diante de você, e elas servirão de guia para os seus passos, dando-lhe um sono tranquilo, e a cada novo dia lhe ensinarão o que é certo. Pois esses mandamentos são como uma lâmpada, as instruções como luz, e as correções da disciplina são o caminho para uma vida feliz. Para evitar que você seja vítima da mulher imoral e das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera. Não cobice em seu coração a beleza dessa mulher, nem se deixe atrair pelos seus olhares provocantes. O preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão, mas a mulher adúltera que trai o marido anda à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com alguém que rouba a mulher do outro homem. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Os homens não desprezarão o ladrão que rouba para saciar a alma, quando ele rouba para matar a fome. Porém, se for apanhado em flagrante, terá que pagar 7 vezes o valor que roubou, mesmo que para isso seja preciso vender tudo o que tem. Só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir sua própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será o sofrimento e a sua vergonha nunca se apagará, porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme. Não terá misericórdia quando se vingar. Ele não aceitará qualquer pagamento, nem os melhores presentes acabarão com sua raiva.